aqui é o Guilherme Carlos da Fast Inglês. Seja muito bem-vindo à sua primeira aula. Provavelmente você está assistindo essa aula como uma aula experimental, então queria dizer que você pode ficar tranquilo, que eu vou explicar exatamente o que você tem que fazer. A primeira coisa é assistir essa videoaula, tá? Depois de assistir essa videoaula, você vai mandar um áudio no WhatsApp, um áudio de uma leitura que eu vou dizer até o final da aula exatamente o que é que você tem que ler, tá? E depois ainda você vai fazer alguns exercícios escritos que eu também vou te orientar em relação a isso, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para a sua primeira aula. E aí você vai ver também na sua apostila, caso você queira, você até pode imprimir esse PDFzinho que eu te mandei, né? First class, primeira aula. Essa palavra first é o número ordinal, né? É o primeiro. O que é o número ordinal? Ordinal é que vem de ordem, tá? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, os números ordinais sempre vão aparecer em cada aula. E eu vou falar primeira aula, segunda aula, terceira aula e assim vai, tá? Então, é first class, primeira aula. O legal é que, caso você queira também aprender e melhorar os seus números cardinais, que é o 1, 2, 3, 4, 5, eles vão estar na parte de baixo das páginas. E olha só como vai estar. Vai estar um número, né, numeral mesmo aqui, 1. Aí vai estar escrito em inglês, one. E do lado vai estar entre barras oblíquas a forma como você vai pronunciar. Né? Aqui está escrito U, A com tio e N. One, one. Você vai perceber também que aqui na Fast Inglês você vai aprender a pronúncia com grande riqueza de detalhes. E eu explico mais tarde ainda nessa aula o porquê que a gente faz isso. Tá bom? Então, first class. Primeira aula. Cycle 1. Aí você fala, ciclo 1, né? Cycle 1 é ciclo 1. Por que isso? As aulas da FAST são divididas de 10 em 10. Então, cada ciclo tem 10 aulas e ao final dessas 10 aulas você vai fazer uma provinha para passar para o próximo ciclo. Tirando nota acima de 7, passa para o próximo ciclo e aí vamos continuar as aulas, ok? Então, first class, primeira aula, cycle 1. Então, já aprendeu que class é a palavra que significa aula, né? E cycle é ciclo, 1, número 1, ok? O título do texto é Likewise. Você sabe o que significa likewise? Muita gente fala, meu Deus, que palavra diferente. Likewise significa igualmente. Então, se alguém falar assim para você, tenha um bom dia, você vai dizer likewise, igualmente. Ou prazer em conhecer você, likewise, igualmente. Tá certo? Vamos então para a primeira frase do diálogo. Frase número 1. My name is Bob. What is your name? Você vai perceber aí que eu li essa frase em inglês, não tem problema se você ainda não entendeu todas as palavras, eu vou explicar. Você percebeu que, enquanto fui lendo, tinha uns númerozinhos do lado dessas palavras. Esses números pequenos, eles significam observações, que aí a gente vai ler lá embaixo, né? Se você já está com a apostila, você vai ver que na parte de baixo a gente tem as observações, tá? Então, do lado da palavra my, que significa meu ou minha, temos a observação número 1. My significa meu. Your significa seu, sua, teu, tua. Eles são adjetivos possessivos, mas não se preocupe com esses títulos por enquanto, beleza? My name is Bob. Meu nome é Bob. Aí do lado da palavra name, temos a observação número 2. Palavras terminadas com a letra E, precedidas de consoante, não tem o E final pronunciado. Isso acontece nessa lição com as palavras name, nice, likewise. Perceba então, muita gente fala name em inglês, achando que está falando corretamente a palavra name, que é nome. Só que não se faz esse som de I no final, não é name, é name. E termina com os lábios encostados, que é o som do M no inglês. Então as outras duas palavras são likewise, que você já viu no título. Então não é likewise, é likewise, termina esse somzinho de Z no final. E a palavra nice, termina no som de S, essa palavra nice significa legal, bacana, ok? Então, my name is Bob. Meu nome é Bob. What is your name? Qual é o seu nome? E a gente tem a nota 3 do lado do is. Ao tentar conectar o som em what is, a junção da letra T com o som da vogal I da frente vai soar como ri, ri. Tal como na palavra portuguesa perito. Quer ver? Fala a palavra perito aí na sua casa ou escritório. Ri, ri. Tá vendo esse som? Com a ponta da língua batendo no céu da boca? Então
Então, é esse som que você vai fazer quando falar what is, conectando rapidamente. What is, ok? Então, isso acontece na fala, na maior parte das vezes, que o som da letra T ou da letra D encontra uma vogal na frente. Na pronúncia figurada, este som será representado pelo R maiúsculo. Veja a nota na pronúncia figurada. Aí você fala, pronúncia figurada? O que é isso? Estou perdido? Pode ficar tranquila ou pode ficar tranquilo. O que é a pronúncia figurada? É uma forma de eu ajudar você a ler melhor os seus textos. Tá? Então, embaixo aqui do diálogo em inglês da lição, a gente tem um quadrinho cinza. Esse quadrinho é a pronúncia figurada, é o como se faz cada som, cada palavra, né? Então, eu tenho a frase número 1 aqui, ó, My name is Bob. Essa pronúncia figurada, eu aconselho a você nunca escrever dessa forma, tá? É só para te ajudar a ler, a pronunciar corretamente. E aqui a gente faz uma nota nessa pronúncia figurada sobre os 3 sons comuns do R, né? O primeiro som que a gente viu aí é esse do rareriraru, que geralmente é uma conexão de T ou D com uma vogal, tal como em what is. E eu até escrevo assim, R maiúsculo, tal como em agora, ra. Então toda vez que aparecer um R maiúsculo na pronúncia figurada, é o som do rareriraru. Quando aparecer um R minúsculo, é o R natural do inglês. Como é que é o R natural do inglês? É feito com a língua enrolada, ou seja, é o R retroflexo, tá? Então sabe que no português a gente tem 3 R's também. É o porta, que é o meu sotaque de São Paulo, capital. Porta é o sotaque do pessoal do interior de São Paulo, em geral, o interior do Paraná também. E porta, na garganta, que é onde é o R que a maior parte do Brasil fala, né? Esse é o mais comum, inclusive. O inglês, toda vez que aparecer uma letra R no meio de um texto em inglês, ele prefere sempre o R com a língua enrolada. Então é o porta, tá? Na pronúncia figurada, como é que isso vai aparecer? Como um R minúsculo. Se aparecer R minúsculo é o ra, re, ri, ra, ru, ok? E se aparecerem 2 R's minúsculos, aí é o som na garganta, tal como na palavra carro. Aliás, um R só, minúsculo, som de R enrolado, como o pessoal do interior de São Paulo, em carne, né? E 2 R's, som na garganta, como em carro, tá? Lógico que isso aqui são linhas gerais, para que você possa ver. Então, se você estiver lendo a pronúncia figurada, R maiúsculo, rarariraru. R minúsculo, rarariraru. E 2 R's, rarariraru. Beleza? Combinado, então. A pronúncia figurada, ela é muito importante, porque aqui na FEST você vai aprender bastante a pronúncia para conseguir escutar melhor. Eu já vou falar disso no final da aula, tá bom? Continuando o texto aqui, My name is Bob. What is your name? Qual é o seu nome, né? Frase 2, sorry. What's your name again? Sorry, me desculpe, perdão. Qual é o seu nome novamente? Nota número 4. Quando você não compreender algo em inglês, nunca diga what. Não diga what, tá? Se você fala what, quando você não entender alguma coisa, sei que em português a gente fala quê? Mas em inglês, se você fala what, é algo como se estivesse falando assim, que é? Tá me tirando? Qual que é a ideia? Então, não diga what, é super desrespeitoso, eles vão ficar chateados. Prefira dizer sorry, né? Então assim, pois parece desrespeitoso, prefira dizer sorry, tá? Então, você fala, não entendeu alguma coisa? Fala sorry, eles já vão entender que você não entendeu, eles vão falar de novo com mais calma, tá bom? Então, sorry, what's your name again? Qual é o seu nome? E esse again significa de novo, ou novamente. Nota 5. What's é a contração de what is. As contrações são usadas para acelerar a fala e são mais comuns no inglês formal. Então, what is contraído é what's. What's, igual WhatsApp. E a gente fala disso também em outra aula. Mas é what's, tá? What's your name? Again, qual é o seu nome? Novamente. Frase 3. Bob, what's yours? Bob, qual é o seu? Nota número 6. Yours também tem a ideia de seu, sua, teu ou tua, assim como your. Eles têm uma diferença gramatical, mas não abordaremos agora, né? O yours é um pronome possessivo, mas a gente não vai abordar isso agora. Vale lembrar que no inglês americano a letra R sempre tem um som enrolado. Então, no inglês mesmo escrito de verdade, se aparecer um R, ele é feito com a língua enrolada, tá? Porta, carne, esse é o R que eu quero que você faça. Então é yours, ok? Então, Bob, what's yours? Bob, qual é o seu? 4. Chuck, nice to meet you, Bob. Então, Chuck, né?
você percebe que o CH no inglês ele é feito diferente do CH do português. 90% dos CHs no inglês é feito com um som de tchá, tchê, ti, tchó, tchu, parecido com o tchau do português, tá? Então nunca não, mas quase nunca é chá, 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 chu. Geralmente é tchá, tchê, ti, tchó, tchu. Então é chuck, não shuck, ok? Nice to meet you, Bob. Nice to meet you é interessante, que significa prazer em te conhecer. Só que ao pé da letra, nice to meet you significa bacana encontrar você. E por que tá tão diferente assim no português? Porque os falantes do inglês, né, eles são de povos que têm uma cultura mais racional, enquanto que os falantes do português, nós, né, somos de culturas latinas, e os latinos são mais emotivos, emocionais. Então, quando você encontra uma pessoa e ela é apresentada a você, você fala, ai, que bacana, que prazer em conhecer você. Mas você realmente conhece aquela pessoa? Você conhece sua mãe, seu filho, seu marido, sua esposa, seu pai. Essas são pessoas que você conhece. Quando você é apresentado a alguém, você passou a encontrar, você encontrou aquela pessoa. Beleza? Então, para quem é falando de inglês, que é mais racional na fala, usa muita racionalidade, vai falar bacana encontrar você. Nós que somos mais emotivos, a gente fala que prazer conhecer você. Então a palavra nice não é prazer, é bacana, legal. E o to meet não é o verbo conhecer, é o verbo encontrar. Vamos ler a nota número 7. Nice to meet you é a forma mais comum de dizer prazer em te conhecer, mesmo tendo uma tradução literal diferente. Vale lembrar que you pode ser tanto você como tu. E aí o que acontece? O meet you também você pode conectar e falar meet you, tal como lá no what is, né? O meet you você pode falar meet you com T bem de levinho, pode falar meet you conectado, pode, em alguns lugares dos Estados Unidos eles falam ainda assim, nice to meet you, sem nem fazer o som do T direito, tá? Voltando aqui, Chuck, nice to meet you, Bob. O nome dele é Chuck, prazer em conhecer Bob. Likewise, Chuck, igualmente, Chuck. Vamos ver a nota número 8. Chuck é o apelido americano de alguém chamado Charles, enquanto que Bob é o apelido de Robert. Assim como nós brasileiros, os norte-americanos preferem chamar uns aos outros pelo primeiro nome ou por apelidos mesmo, ok? Agora terminou o texto aqui, o que eu quero que você envie para mim pelo WhatsApp é a leitura desse diálogo que eu vou fazer agora para você. Antes, nesse áudio, você vai ler o número da lição, First Class, Cycle 1. Depois você vai ler o título, Likewise. E aí você vai ler as 5 frases do diálogo, que são essas. My name is Bob. What is your name? Sorry, what's your name again? Bob, what's yours? Chuck, nice to meet you, Bob. Likewise, Chuck. É isso que eu quero que você envie para mim por áudio, tá? Então, vamos seguir. Aí, depois que você mandar esse áudio, com essa leitura, você vai fazer os exercícios escritos. São 2 exercícios, um de traduzir frases e outro de completar frases em inglês. As respostas dos exercícios estão na própria apostila invertida. Se você girar, você vai ver as respostas dos exercícios. Beleza? E aí, na última página, a gente tem uma página falando um pouquinho de gramática. E eu vou ler agora para você. Vimos neste grammar, né, que é gramática. Vimos neste capítulo 2 itens interessantes de gramática. O primeiro são os adjetivos e pronomes possessivos. E o segundo é o verbo no infinitivo. Pronome é uma palavra que substitui um nome. E adjetivos são qualidades. No caso desses que vimos, eles são do tipo possessivos e, portanto, indicam a posse de alguma coisa. O primeiro que vimos é o my, meu, e o segundo your, seu. Verbo é uma palavra que indica uma ação ou uma constatação. Por exemplo, correr, estar, fazer, querer, dançar. São todos verbos. Verbo no infinitivo no português é quando o verbo está na sua forma mais pura e nessa condição. Ele é terminado em ar, ir, ou seja, todos os verbos. Falar, comer, sorrir, querer, fazer, e assim vai. O infinitivo é usado para se referir ao verbo. Por exemplo, correr está no infinitivo. Correndo não está no infinitivo, está no gerúndio. Eu corri não está no infinitivo o verbo, ele está no passado, ok? Mais um exemplo, falar é infinitivo. Eu falo não é infinitivo. Falei não é infinitivo, tá? Falar é o infinitivo. No inglês, para mostrar que um verbo está no infinitivo, colocamos a palavra to na frente. Ele não tem essa finalização do ar, ir. Você vai ter que colocar o to na frente, tá? Então, to be é o famoso ser, estar. To run é correr. To make é fazer. E aí, depois desse textinho, você tem mais um grupo de exercícios para fazer, que é exercício 3.
Eu vou explicar para você agora por que você vai destravar o seu inglês em 3 simples passos aqui na FAST. O passo número 1 é trocar a quantidade de estudo pela frequência. Ou seja, aqui você vai estudar todos os dias de segunda a sexta-feira, fazendo uma aula por dia, mandando o seu áudio e tendo as suas correções feitas e etc. Tá? Então aqui a gente preza para que você estude pouco todos os dias, sempre, né? Com frequência. O segundo ponto é você aprender com riqueza de detalhes a pronúncia. Para quê? Para que você escute com facilidade. Quando você sabe toda a pronúncia com bastante riqueza de detalhes, você consegue escutar com muita tranquilidade. E o terceiro passo que a gente vai começar, a gente aplica a partir da aula 50, vai ser você aprender a montar as frases para conseguir falar com mais segurança e fluência, ok? Então, com esses 3 simples passos que a gente aplica aqui na Fast Inglês, você vai destravar o seu inglês, tá certo? Então é isso. Estou aguardando a sua leitura e a gente se vê na próxima aula.